Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Sou Sibeli Monteiro, estou aqui muito ansiosa e feliz de estar aqui estreando e estou com uma pessoa muito especial, que é meu sócio, meu marido, e com vocês, Matheus Cortez. Fala, turma! Um prazer estar aqui. Então, estou aqui junto com a Sibeli para a gente conduzir esse podcast e trazer informações valiosas para você na nutrição, na sua vida emocional e espiritual. Filho de Deus, empresário, especialista em vendas na internet. E você? Sou nutricionista, clínica esportiva e comportamental, mentora de nutricionistas, empresária, dona da clínica CM e sócia do Matheus na empresa CMC de produtos digitais. Confesso que a gente estava adiando um tempinho iniciar esse podcast, muito pedido pelas minhas alunas, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E, Matheus, o tema é bem especial, né? Como construir e manter uma carreira de sucesso na nutrição? Como ter resiliência? Como é que é? Traz um pouquinho, como é que é esse tema de hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre como ter resiliência e constância nessa construção da carreira. Eu que sou mentora de nutricionista constantemente, converso muito com as minhas alunas, e um dos principais pontos eu sempre encontro profissionais querendo desistir, querendo abandonar aquilo que ele passou anos se dedicando na trajetória dele dentro da faculdade, e essa dificuldade dele tem lidar com desafios de assim se formar, sair da faculdade, se posicionar no mercado, e muitos no meio do caminho, Matheus, acabam desistindo dentro do processo mesmo, não conseguem ter essa resiliência e principalmente manter a constância, não só na construção da carreira, constância no faturamento, constância naquela rotina que a gente sabe tem que ter de empresário, de postar, de estar captando paciente. E esses pontos, né, da falta da resiliência, da falta da constância, eu pontuei como um dos principais entraves que fazem a carreira dos nutricionistas, que para mim é uma área muito próxima, a gente falar muito sobre isso hoje, decolarem mesmo, continuarem, crescerem, alcançar o máximo que eles poderiam alcançar. Vamos do começo? Vamos! O que tu acha que foi um dos grandes diferenciais para tu conseguir manter uma constância meio que fora do padrão normal dos nutricionistas, né, na carreira em si? Vou começar com uma frase bem clichê. Eu não tinha plano B, né? Pouco antes de me formar, eu estava em um ambiente certo, né? Fui estagiar com a nutricionista, minha amiga minha, e eu tinha uma perspectiva sobre a nutrição, Matheus. Eu achava que a nutrição era o quê? Era uma área que eu ia lá atuar, ganhar os meus 5 mil reais, muito feliz. Eu sempre conto essa história. Logo, eu estava sentada lá na faculdade, meu professor de farmacologia, Danilo, estava, acho que era farmacologia que ele dava, dando aula, e perguntaram sobre a questão do ganho financeiro do nutricionista. Ele, quando você, assim que você se formar, você vai ganhar em torno de uns 3 mil reais. Mas quando você já tiver mais desenvolto, vai ganhar em torno de 5 mil reais. E eu lembro que naquela cadeira da faculdade, sentada, nossa, eu com a minha perspectiva, né, que ganhava uma mixariazinha como estagiário, minha família não tinha muitas condições financeiras, eu lá 4 anos e meio atrás sentada naquela cadeira, se eu ganhar 5 mil reais eu tô feita. Só que ao estagiar com essa minha amiga, eu vi ela ganhando 5, 10, 12, eu lembro que eu cheguei em casa, falei pra minha mãe assim, mãe, você é milionária. O que é? Eu, mãe, a senhora não tem noção quanto de dinheiro dá pra ganhar na nutrição. Então eu já me formei sabendo que era uma área que tinha de onde tirar, que se você atuasse da maneira certa, você conseguiria alcançar várias pessoas, gerar transformação e, consequentemente, você conseguiria ganhar muito bem, né? E lógico que eu passei muito esse faturamento, só que eu saber que dava a ganhar mais de 10 mil reais me ajudou a me formar sabendo que eu tinha que dar certo. E o outro ponto foi saber que eu só tinha uma opção. Como a minha família tinha uma situação financeira difícil na época, eu tinha que dar certo, né? Então, eu decidi que dá certo, eu sabia que dava certo, então eu só fiz o quê? Vou fazer o que tem que ser feito para chegar naquele resultado que eu decidi e que eu sei que vai acontecer. Fui fazer uma palestra recentemente e eu perguntei aqui, quantos nutricionistas que levantam a mão acham que podem ganhar como médico? Menos de 20% das pessoas responderam. E eu disse, quem acredita que pode ganhar mais do que médico? Quase nenhum. Então, muitas vezes o que eu percebo... Visão, né? Não tem. Eu percebo que muitas vezes, amor, eles não conseguem alavancar ou crescer dentro da carreira porque eles nem sabem que é possível. Eles não visualizaram. Aí que entra o poder do ambiente. Okay. Que é uma das coisas que a gente sabe que a gente investe bastante, né? Então, a primeira coisa nessa história foi tu ver que era possível. Exatamente. Tu viu alguém fazendo
alguém próximo a mim fazendo. fazendo. Eu vi que dava certo. Ok. Então eu sabia que eu poderia chegar até lá. Ok. Então quando eu descobri que eu poderia chegar até lá, pronto. Tá. Como eu falo, né? Depois que você vê, é impossível você desver. Dizer. Então eu já sabia que dava. Então, tipo, trouxe plausibilidade. Por isso, quando as coisas que a gente investe, né? A gente tem vários alunos, a gente tem mais de 6 mil alunos aí, nutricionistas, que a gente trabalha, né? Posicionando dentro do mercado para ganhar o valor que merece. A gente cria esse ambiente que eles vêm e escutam. A gente cria movimento para eles estarem com pessoas que ganham mais do que eles, para você ver que é plausível, Sim. que é possível, Sim. que é real. Então, é porque quando você vive num ambiente em que todo mundo ganha, sei lá, 2, 3 mil reais, essa é a sua realidade. E feliz, viu? Feliz, ok, tô voando, minha carreira tá lá em cima Uhum. e tal. E aí chegar a ganhar, você fazer 10 mil reais com a nutrição era uma coisa assim, fora do normal por causa do ambiente. Exatamente. Tá, ok, primeiro ponto. Aí o segundo ponto falou, não tinha plano B. Como é que é isso? Quando eu iniciei esse processo, como eu não tinha um apoio financeiro grande, né? E minha mãe, particularmente, estava passando por um processo muito difícil lá na época, então a minha história de vida me ajudou. Eu decidi que eu não queria vivenciar da mesma forma que minha mãe e eu queria ajudá-la a sair dessa situação. E a gente consegue isso como? Financeiramente, né? Então, assim, olha, eu vou começar a carreira, vou começar a trilhar esse processo e eu preciso retornar algo rápido. Então, o primeiro local de atendimento que eu tive foi uma salinha, dentro de uma academia. E quando eu estava lá, mãe, eu preciso da sua ajuda. Eu tinha que fazer uma pequena reforma, né? Eu lembro que eu levei as cadeiras da minha casa lá e eu pedi o cartão dela emprestado. E ela colocou lá um papel de parede, comprei uma mesinha usada. Eu sei que deu um torno de 1.000 e pouco, 2.000 reais, pintou lá um negócio, ela passou no cartão dela. Ela falou assim, filha, daqui a 30 dias você tem que pagar o cartão. Aí eu, mãe, tá certo. Então, CRN chegou, sentei lá no consultório, que foi que eu fiz, eu tinha que pagar o cartão da minha mãe. Então, muitas vezes, quando você tem alguém para prestar conta, quando você faz algum compromisso financeiro, quando você é obrigado àquela coisa, você só sabe a força que tem até você precisar ter aquela força, né? Perfeito. Então, eu me coloquei em um movimento, por isso que eu acredito tanto no movimento, Love. Eu me coloquei nesse movimento de me comprometer com a minha família, né? Então, a minha família foi um dos principais pontos que fizeram a minha carreira alavancar, né? É aquela questão de você olhar pro ambiente. Eu posso reclamar que eu não tive boas condições financeiras, que minha mãe não pôde me ajudar, ou que meu pai não era provedor, ou eu posso dizer que o ambiente da minha família, apesar de toda a escassez, me impulsionou a ser uma mulher guerreira, Perfeito. que ia correr atrás, que ia ser forte. E eu Olhou como uma oportunidade. uma oportunidade e como um compromisso. Isso foi uma que decisão. acontece muito, por exemplo, é aquela coisa. A maioria dos seres humanos, eles Sim. são meio que... Nós, culturalmente, a gente aprende a tomar as nossas decisões baseado nas circunstâncias. Sim. Matheus, o que é isso? Né? Então eu tomo decisão baseada no limite do meu cartão de crédito. Eu tomo decisão baseada na minha casa ter tijolo, ser uma parede só de tijolo. Eu tomo decisão baseado na rua que eu vivo. Só que eu não começo a olhar, na verdade, pelo que já foi construído por outras pessoas, que elas já conseguiram por serem também pessoas normais, seres humanos que saíram às vezes do mesmo canto que eu. E a gente acredita, a gente tem muito essa fé, né, do que Deus falou para nossa vida. Então você já era uma pessoa que você conseguiu visualizar e acreditar. Tu acreditava muito em si, né? Assim, até Com hoje, certeza. né? Ele conhece um pouquinho. Um pouquinho, sabe? Uhum. Mas assim, Sim. acreditava muito, né? Assim, tipo, putz, eu vou conseguir e tal. Sim, isso me ajudou bastante também, né? A questão do ambiente, a questão desse compromisso que eu tive com a minha família, né? De não ter plano B, de ter que retornar aquela... E foi só um passo, né? Às vezes a gente faz um compromisso financeiro, acha que você, meu Deus, tem que comprar um carro. Não. Às vezes é um passinho que pra mim era muito, eu não ganhava nada, era um estudante. Então aquele compromisso financeiro fez que naquele meu primeiro mês de formato eu ganhei 3 mil reais. Caraca. Que pra mim foi No ótimo. primeiro mês? No primeiro mês. Tem gente lutando. Até hoje. Sim. Mas assim, eu tinha que pagar minha mãe. Ok. Eu assumi esse compromisso. Se eu não pagasse, minha mãe ia dar um jeito de pagar? Sim. Mas você entende que foi uma decisão? Tu pegou a responsabilidade pra si. Exatamente, eu Foi decidi. madura ali naquele momento. Então eu decidi. Então tanto paguei ela, como paguei o local, como ainda sobrou um dinheirinho ali pra mim, né? E sobre o segundo ponto que tu tava falando, repete. Vão ser várias vezes que a gente vai ver. Primeiro ponto é sobre o ambiente. O Acreditar em segundo si, lembrei. É. Pronto. Sobre acreditar em mim, né? Não é que eu me acho perfeito ou algo do tipo, né? Mas eu sabia que
eu tenho um pressuposto, um drive mental, que é tudo que eu quero fazer, desde que eu decida e pague o preço para isso, eu vou conseguir. O que eu sempre falo para meus mentorados, né? Tudo que eu quero já existe, eu só preciso traçar um caminho, um plano para chegar até lá. Então eu sabia que o dinheiro que eu queria existia, eu sabia que tudo aquilo que eu sonhava existia. Cabia a mim decidir executar, né? E lógico que eu tinha as minhas inseguranças, era recém-formada, será que se eu atender direito? Será que vai dar certo mesmo? Será como é que vai ser essa questão? Será que todo mês eu vou ter paciente? Eu tinha as minhas inseguranças também. Só que eu sabia que se eu me comprometesse com aquele processo, ia dar certo. Era só questão de tempo de construção, né? E eu tive sempre uma autoestima elevada, no sentido de acreditar em mim mesmo, como o Matheus falou, né? Eu faço terapia, inclusive recomendo, não sei de que área você é, mas faça terapia. E a minha terapeuta, ela fez 3 perguntas, né? Ela fez a visão que eu tenho do meu passado, a visão que eu tenho sobre mim e a visão que eu tenho do meu futuro. Eu já tinha contado a minha história para minha terapeuta e ela falou assim, Matheus, a visão mais positiva que você tem é sobre você. Tipo, eu tenho uma visão positiva sobre o futuro, sobre o meu passado, mas é mais sobre você. E eu vejo que isso te salvou. Porque o meu contexto familiar era difícil, né? O que eu via ali era escassez, era dívidas, era minha mãe tendo que sustentar toda a família, teve problemas ali com meu pai. Então, essa minha história de vida foi um pouco difícil, né? E eu gosto de contar esse ponto, não com vitimismo, não com mimimi, é aquela jornada do herói, eu veio de baixo, venceu, mas pra dizer, pra mostrar pras pessoas que é possível. Porque às vezes a gente se compara tanto, né? Principalmente o nutricionista tem muito disso. E Love, elas se comparam, vê o nutricionista bem, olha pra Sibeli já na segunda clínica dela, faturando muito, sendo referência na nutrição, e não sabe, aí ela olha pra realidade dela, poxa, não tenho um salário direito aqui pra gravar conteúdo, minha família tá mal, tô com dívidas, não me acho bonito, acho que eu não sei falar, então ela olha pra realidade dela, olha pra Sibeli e acha aquilo muito distante. E ela compara. Isso, só que na verdade eu vim daqui, eu vim de muito baixo, numa situação financeira ruim. Eu lembro que meu primeiro vídeo eu gravei, mandei pra lá com as minhas amigas, todas falaram que tava horrível, que tava forçado. Sério? Todo mundo acha que eu nasci, assim, Pronta. Apresentadora de programa. Stories, fazendo direto. Não, até hoje eu tô aprendendo a me comunicar, melhorar posicionamento, vícios de linguagem. Então isso é uma construção, né? Faz parte da jornada. Então esse acreditar em mim, saber que era possível, e eu acreditei muito na lei da semeadura, mesmo que inconsciente, mesmo eu não sabia dar os nomes, mas eu sabia que trabalhar dava certo, eu sabia que executar. E as nutricionistas normalmente elas têm um sonho, têm aquele desejo de alcançar, olha para a realidade dela, dá meio passo e desiste porque acha que é muito difícil. Assim, a gente então eu já tô entendendo aqui contigo o primeiro caminho para fazer não dar certo. Tu tá me contando aqui, tá me contando algumas coisas da tua história, mas Sim. uma das primeiras coisas que você falou, se comparar. Sim. Isso rola muito, né? Então, ou seja, a comparação, ela tira você do eixo, do caminho de crescer, de amadurecer, Com certeza. correto? E eu tenho um conceito sobre a comparação que é assim, é impossível comparar 2 seres humanos. Tu costuma falar de uma coisa que eu acho muito legal, que é sobre a impressão digital, né? Então, assim, a minha impressão ela sempre vai ser diferente da tua, Sim. correto? Então nunca vai ser possível a gente se comparar. E aí qual é o meu conceito, na verdade? Porque nós somos únicos para Deus. Com certeza. Então a comparação ela é algo desigual e que na verdade ela só é destrutiva. A maioria das vezes essa comparação que a gente faz entre pessoas, entre profissionais, ela acaba sendo destrutiva no sentido de que se ela não te traz um drive tipo... Porque para algumas pessoas, às vezes, não é o se comparar, é o espelhar. Opa, já mudamos aqui a ótica. Porque o comparar, você fala, ela é melhor do que eu. E aí você se sente o quê? Inferior. Quando você se sente inferior, você se sente não capaz. Sim. Pra onde é que isso leva? Não vou fazer. Ou então se eu faço e eu não conseguir, é porque eu sou... Aí você reforça a sua crença sobre a sua incapacidade ou não merecimento. Faz sentido? Sim, com certeza. E eu sei que a gente falando assim pode estar te trazendo luz da consciência, mas isso é muito empírico, né? Total. A gente às vezes não consegue trazer a luz da consciência que esse olhar para o outro e se sentir inferior nos paralisa e nos faz mal.
Perfeito. Né? E isso é preocupante, mas também tem uma visão sobre comparação. Eu acho difícil a gente não se comparar, né? Você tem que estar muito evoluído ali pra não se comparar. Tem a comparação, só que você tem que amadurecer como você lida com ela, né? Eu olhar para um sonho de sucesso e falar assim, eu não aceito menos do que isso. Eu consigo chegar lá. É olhar para aquela pessoa e dizer assim, poxa, é possível para mim também. Né? Ressignifica eu comparo, e assim, quando você perceber, tu olha pra nossa, mas ela tá lá, tá tão distante, acho que eu nunca vou conseguir. Opa, mudança de mentalidade nesse ponto, né? Olhei, poxa, se ela conseguiu, deixa de algum canto. Deixa eu perguntar, inclusive, pra ela. Muitas vezes, quando a gente vai perguntar pra alguém que a gente admira, a gente pergunta, nossa, o que a pessoa tá fazendo agora, quais são os planos dela, quais são os maiores insights. Só que o que a gente deveria perguntar é o que foi que você fez quando você começou. Perguntar qual era o seu pensamento, a sua mentalidade quando você tava nesse lugar que eu tava. Legal. Porque muitas vezes a gente olha pra pessoa já nesse estágio. E a gente vê a pessoa nesse estágio, que ela tá com nível de mentalidade, de atitudes, que foi a jornada dela que deixou assim. Aí a gente olha pra pessoa aqui, a gente não passou pela jornada, não quer passar pela jornada, pelo processo, e fica se achando inferior sem nem ter vivido o que ela viveu. Então, assim, eu vejo que, principalmente na área da nutrição, a comparação faz com que elas paralisem. Estagna mesmo. Aí vem o medo e vem a insegurança, não consegue ter essa resiliência, a constância. Por exemplo, eu vi a Cibele falando lá a importância sobre posicionamento dentro do Instagram. Que profissional liberal tem que se posicionar, porque a gente sabe que a atenção das pessoas atualmente está onde? Exatamente, na tela do celular. As pessoas passam pelo outdoor olhando pelo celular. Então, se a atenção das pessoas está lá, meu possível cliente está lá. Pronto. Isso é uma verdade. A gente sabe que isso não vai retroceder, que o mundo está globalizado, que os nossos próximos clientes, a geração alfa, são pessoas que têm a sua opinião de compra fomentada pela internet. Sei disso, é uma verdade. Aí eu começo aquele movimento de começar a me posicionar, de começar a criar conteúdo. Aí eu começo a dizer que é difícil. Apareci segunda, mas não apareci sexta. Já tô frustrada, não consigo, não é pra mim. Ou seja, ela não entende que o processo passa por altos e baixos. Não comecei postando 40 stories por dia. Foi uma construção até isso fazer parte do meu dia, até ser comum, ser orgânico pra mim. Então as pessoas querem ter o sucesso que a pessoa tem sem passar pelo processo. Rápido. Muitas vezes critica, julga, não tenta aprender e fica ao tempo todo lá dizendo que não é pra ela. Então ela não consegue fazer esse movimento de constância de fazer o que tem que ser feito. E eu tenho um conceito muito interessante que eu aprendi em uma palestra maravilhosa. O nome dela é Patrícia, se eu não me engano. Não vou lembrar o sobrenome dela. Ela me ensinou o conceito de ser difícil e dar trabalho. Já te falei disso? Falou rapidamente, relembra. Quantas vezes tu escutou alguém, Matheus, falando que é difícil gravar stories? Direto. Ou que é difícil ficar aparecendo? Já escutou isso? E é difícil crescer na internet, é difícil vender na internet, é difícil. E eu aprendi que, na verdade, não é difícil. Aprendi que dá trabalho. Dá trabalho. Tá todos os dias dedicando tempo gravando stories. Dá trabalho você investir seu tempo, estudar sobre vendas, algo que não é orgânico, principalmente para quem é da área da saúde. Dá trabalho. Eu investi na minha carreira, eu dispor de tempo, de energia, de estar lá saindo da minha zona de conforto. Dá trabalho mesmo, mas não é difícil. Não é difícil. Na verdade, você só precisa se expor e construir. Então as pessoas, elas não querem, na verdade, é ter trabalho. Elas não entendem que onde você quer chegar, existe uma construção, né? Então algo difícil é algo que a gente vai ter que estudar muito para fazer, mas principalmente com o mundo globalizado, a gente tem mídia gratuita, isso é um milagre. É porque, então, na verdade, a frustração é de uma falsa expectativa. Ela cria, na verdade, uma expectativa que é irreal. Por exemplo, vou fazer stories hoje, vou explodir. Meu direct vai encher, todo mundo. Meu perfil do Instagram vai ficar lotado. Minha carreira vai ser... Então, você cria uma expectativa totalmente errada, irrealista. E aí, a partir dessa expectativa, você se frustra. Porque você fez ali... Poxa, passei uma semana fazendo, o que aconteceu? Não, Matheus, estou há um mês fazendo. Né? Sibeli, tá um mês fazendo tal. O que é um mês, né? O que é um mês. Então, você está trazendo, assim, constância, né? Ou seja, essa resiliência, essa constância. E tem uma frase que eu gosto muito, eu vi num livro que se chama Antimedo, é o livro do Pablo, né? Ele às vezes fala assim,
Ou eu venço, ou eu aprendo. Ah, Matheus, não tem erro? É porque o erro é o aprendizado. Eu já sei como não fazer dar certo. E aí, o que acontece? Quando eu ressignifico isso, eu consigo me permitir testar mais. Com certeza. E uma coisa que tu sempre me fala da tua história, que me chama a atenção, é porque ao invés de tu passar, o que eu vejo muito, as nossas alunas que às vezes tinham isso também, né? Ao invés de eu passar a maior parte do meu tempo ou reclamando, chorando, me vitimizando, falando que é difícil, ou pensando que é difícil, eu tô fazendo acontecer. Exatamente. Então, se ao invés de naquela semana eu ficar 10 horas me vitimizando, eu passo, às vezes, uma hora pensando que é um pouquinho difícil, às vezes, mas 9 horas executando. Perfeito. Então, é mais tempo executando, porque eu acredito nisso. Uma carreira de sucesso, ela tem a ver com você estar disponível para testar várias coisas. E muitas vezes, amor, quem vence não é o mais inteligente. Okay. A pessoa de maior sucesso não é aquele que tem mais conhecimento técnico. Foi aquela que se expôs mais para falar. Não é aquela que tira mais 10 na graduação? Não é. Ah, meu Deus. Não é. Conta. Não é. Na verdade, principalmente hoje, dentro do mercado, né? Você precisa ser uma pessoa que tem outras habilidades, né? Porque você tem todo um conhecimento técnico, tá, mas como eu passo isso pro meu paciente? Como é que tá o meu acolhimento? Como é que eu mostro que eu sei o que eu sei? Não basta você ser bom, você tem que mostrar que você é bom. E para isso você precisa de, pelo menos, ter esse ímpeto de ser uma pessoa comunicadora, tá? Você não precisa ser um apresentador de programa, mas você precisa desenvolver essa habilidade, tá? E antes de você ser ótimo, você vai ser bom. Antes de ser bom, você vai ser ruim. As pessoas, ou seja, elas não querem passar por esse amadurecimento. Aí tu falou sobre a questão sobre a execução, né? Okay. Sabe qual é o segredo da execução? É você saber que no primeiro dia você não vai ter o resultado que você quer. Mas sabe que é como se você estivesse construindo um tijolo. É assim que os do nada acontece, né? É um progresso contínuo, constante. A pessoa ela vem construindo 1 ano, 2 anos, 3 anos, e vem dando micropassos. Do nada aparece a oportunidade, ela triplica o faturamento, começa a ser conhecido, uma pessoa conhecida acha ela, começa a divulgar ela começa a ganhar muitos seguidores e começa a ser referência. Ei! Aí você fala assim, nossa, fulano de tal, do nada cresceu. E os 3 anos que ela tava lá, estudando, dando o melhor dela, investindo em network, investindo no atendimento de excelência, investindo em marketing, posicionamento. Então, a oportunidade, quando encontra a estratégia trabalhando, isso é o sucesso. Perfeito. É a oportunidade que encontra a estratégia trabalhando. A pessoa já estava lá buscando, trabalhando, fazendo. Sim, às vezes aparece uma oportunidade na tua porta que se fosse na mesa de outra pessoa que está executando, ela teria feito acontecer. Então, a construção de uma carreira de sucesso tem a noção dessa questão do seu tijolinho, que você tá lá botando... E assim, o seu tempo, Matheus, não é o meu tempo, porque eu tenho uma história de vida. Tem habilidades minhas que eu desenvolvi, não só pela... o estudo, não só pelas ferramentas, mas pela minha identidade. Como você tem outras habilidades que eu também não desenvolvi e que talvez eu demore mais para desenvolver elas. Mas essa é a graça que eu encontro assim, na beleza do encontro da minha identidade com a minha profissão. É a liberdade de não ser mais um manequim do mercado, ou seja, já viu o perfil de nutricionista? É tudo igual. A foto do perfil, a bio, parece panfletagem digital feed. Copia e cola. Parece uma coxa de retalho. Pega daqui, inspiração daqui, inspiração dali. Tem essa dificuldade. De expressar a identidade, é isso? Identidade. E olha que legal. O que é uma marca? Marca é algo único. Eu sei que o estilo do tênis da Nike é diferente da Adidas. Sim. E tem um público para cada determinada marca. Okay. Então, se eu, Sibeli Monteiro, nutricionista faz o quê? Dieta, muda a composição corporal, muitas coisas, né? Okay. Age na saúde do paciente, mas ele é resumido, vamos assim generalizar, por ser aquele que entrega uma dieta, né? E aprende a estratégia nutricional. Como eu posso ser diferente dos outros nutricionistas? Porque a Sibeli Monteiro, aquela que trabalha muito comportamento alimentar, que acredita que o comportamento vem do emagrecimento, aquela que ama praticar atividade física e mostra como cuidar de você, cuidar da sua empresa, é aquela que tem um pai que tem uma doença mental e cuida dele, investe na saúde do idoso. Ou seja, as pessoas elas vão falar de você como, não, é uma pessoa que passa dieta. Não, ela tem essa característica, ela tem essa história, ela tem essa habilidade. Eu deixo de ser uma nutricionista para ser uma marca. Tu traz muito da tua história, né? Assim, Sim. pra
para o público em geral. Mas assim, vamos lá. Acho que é uma dúvida que surge agora. Tá, Cib, tô aqui no caminho e tal, né? Como nutricionista. Tô construindo. A grande pergunta é, como é que eu sei, já sabe qual é, né? Como é que eu sei que eu tô no caminho certo? Tô aqui, tô trilhando tô aqui na minha trajetória, enfim, tô no meu caminho aqui como nutricionista e beleza, que às vezes não vai ser agora, do nada, assim, né? Não vai ser uma virada assim, mas eu estou progredindo diariamente. Ou pelo menos eu acho que eu estou progredindo diariamente. Qual é a diferença que tu acredita que existe entre a nutricionista que está verdadeiramente progredindo diariamente e vai acontecer esse do nada dela, e aquela que só acha que está progredindo e não tá? Tu me entende? Sim. Eu acho muito que tá em um ponto que elas não olham. A mentalidade. A gente consegue ver também pelos resultados das ações que você tá fazendo. Aquela nutricionista que ela tá sempre reclamando. Ai, mas é porque o mercado tá ruim. Mas é porque, nossa, eu fiquei doente. Não é porque eu não sei falar. Não é porque eu já tentei várias vezes e não consegui. Não, a culpa é da faculdade que não ensina. Ela tá sempre terceirizando a culpa. Ela tenta, mas tá sempre mais terceirizando a culpa do que investir no seu tempo. Poxa, esse não deu certo, mas o que eu posso fazer para dar certo? Então, para mim, a grande diferença da nutricionista que tá caminhando, mas que tá ali só girando em círculos, a nutricionista tá avançando, é aquela que tá testando, não deu certo, mas continua. E sabe que ela sempre pode melhorar, sempre tá visando o próximo passo. Eu gosto muito desse exemplo, né? Eu já contei algumas vezes. No primeiro lançamento, logo, eu investi 10 mil reais, né? Quando eu comecei a atuar dentro do digital, era um curso ali de emagrecimento. Vendeu 2 mil reais, eu tive prejuízo de 8 mil. E o que foi que eu fiz na mesma semana? Na mesma semana, prejuízo de 8 mil reais. Eu fiz outro lançamento. Como é que tu se sentiu depois desse? No dia, fiz o lançamento, vi que não vendeu. Não pegou, não depois o comercial foi lá em cima, tentou ficou ligando, né, para os possíveis clientes, fechou um ou outro, mas não foi como a gente queria. Aí eu falei assim, poxa, tô com aquele prejuízo. Fiquei triste. Eu lembro que a pessoa que tava me ajudando no lançamento, na época, a Juliana, uma amiga maravilhosa, tava ali com minha estrategista, ela ficou arrasada, passou assim 3 dias assim, arrasada. Exatamente. E eu, triste, mas assim, o que eu vou fazer? Caramba, acho que eu errei na promessa, eu errei nisso, pensei em tudo. Pensei, organizei e fiz outro lançamento. No outro lançamento, sabe qual foi o resultado? 24 horas, 20 mil reais, com 0 investimento. Caraca. Então eu fico pensando, eu tinha tudo pra ter parado ali. Mergulhado ali naquela frustração. Naquela frustração. Angústia ali, pô, já não deu certo. Agora, eu aprendi o que não era pra fazer. Entendi. Eu aprendi rapidamente. Então, assim, é aquela questão, tipo assim, ó, posso culpar o gestor de tráfego, posso culpar a empresa que eu contratei, posso culpar... Eu coloquei a responsabilidade pra mim. Nossa. Foi que eu fiz de errado. Nossa. Foi que eu errei. E o principal, o que eu posso fazer pra mudar esse cenário? Com a experiência do que deu errado, rapidamente revesti o jogo. E eu encontrei um caminho ali. É tanto que no segundo lançamento, um mês depois, a gente fez 40 mil reais. Então, assim, isso é orgânico, né? Sem tráfego pago, etc. O meu começo, eu tive que ter essa resiliência, né? É aquela imagem bem clichê, né? A pessoa, ela vem cavando, aí falta um centímetrozinho. O diamante tá bem aqui. Aí ela vai lá e desiste. Então, eu vejo que falta essa resiliência, né? A nutricionista se forma, recebe o CRM dela, começa a atuar, não é aquela maravilha que ela esperava, fica ali capengando, fica desestimulada, fica se comparando, não sabe por onde começar, não investe em vendas, em posicionamento, captação de paciente. A nutricionista se forma, Love, já vai para uma pós-graduação. Sendo que ela achando que a pós-graduação vai dar segurança para ela atender, sendo que ela não fez nada para ter esses pacientes. Então, isso faz com que ela fique frustrada, porque ela caminha e não sai do lugar. A pessoa vai, só que se você parar pra perguntar assim, amiga, por que você tá indo? Por exemplo, né? Terminei a faculdade e tal, não tenho paciente. O que tá indo fazer após? Exemplo, né? Que a gente tava utilizando. Não, é porque todo mundo faz isso, né? Não? É como se fosse uma cultura do mercado.
formou muitos comércios. E, gente, pelo amor de Deus, não é contra pós-graduação, não, tá? É só para vocês entenderem a questão de que muitas vezes você precisa também investir nessa parte de vendas e marketing. Não vai acontecer o que acontece com muitos nutris que chegam pra gente. Um ano depois, 2 anos depois, ela teve que arrumar um emprego porque não conseguiu ver da nutrição. Fica no emprego, uns gatos pingados de paciente, cada vez mais desmotivada. Ou desiste da área, fica um pé calto lá, pra depois perceber que ela tem que começar a investir em vendas. Mas eu falo mais no sentido também, né, de você se questionar. Sabe, por exemplo, no tempo que eu tava... Esse é o melhor caminho, né? No tempo que eu tava na faculdade. Aí eu tava lá na faculdade, fazendo engenharia mecânica, na Federal. Bem, né, aos olhos, né? Tô aqui na Federal, tô fazendo engenharia e tal. Quando eu olhei para aquilo dali, fui fazer um experimento científico com o professor, aquela coisa teórica, distante. E aquela coisa que parecia que não saía do canto, demorada. Eu, caraca, é isso que eu vou fazer na minha carreira? E eu fiquei me questionando. E aqueles questionamentos me levaram a um ponto de que, cara, aquela faculdade não era para mim, por exemplo. Né? E aí foi para eu ir para um outro caminho. Né? Hoje eu empreendo e tal, tenho empresa e tal. Mas o ponto que eu tô querendo trazer é de você se questionar no meio do seu caminho, do tipo assim, cara, eu estou seguindo isso porque é uma tradição cultural, tradição familiar, ou porque é algo que faz sentido para onde eu quero ir. Sabe? Quando você faz esse questionamento. E eu até escrevi aqui algumas coisas, porque... Quando você estava falando, é porque às vezes a gente tem essa tendência de procurar evidências pro dar errado. Eu procuro evidências para falar, tá vendo? Tá vendo? Amiga, eu te falei, tá vendo como dá errado? Então você passa mais tempo falando assim, dá errado, do que o que dá certo. E aí tem uma outra frase que eu gosto muito, que é, eu vou ver se dá certo. Eu vou fazer até dar certo. É exatamente essa. Você muda a perspectiva. Com certeza. E aí isso muda muda só os seus pensamentos? Não. Muda o quê? As suas atitudes, o seu comportamento, muda os seus resultados. Eu te perguntei, eu tenho um conceito sobre essa questão de como é que eu sei que eu estou no caminho certo. Tipo assim, isso pode ser qualquer nutrição, qualquer... O quanto você tem se capacitado? Com quem você tem se conectado? Por onde você tem andado? Não tá dando certo. Show de bola. Quanto você tem se capacitado? Com quem você tem se conectado? Por onde você tem andado? Tá reclamando que tá dando errado, mas por que tá dando errado? Vamos entender. Não, é porque comigo é uma coisa... Aí vem a vítima, comigo, é porque comigo é diferente. Oh, meu Deus, que coisa... Você não sabe da minha história. Não, deixa eu te contar a minha história. Gente, todo mundo tem uma história difícil, às vezes desafiadora, triste pra poder contar. Todo mundo tem uma história triste pra contar. Só que você vai ficar se limitando à sua história triste, desafiadora, ou você vai se reerguer? Você foi feita... Sim. Nós fomos criados para essa imagem e semelhança de Cristo, então Sim. Nós fomos criados exatamente para poder governar sobre essa terra, para entregar o que a gente sabe, o que nos foi dado com excelência. Então você não pode se limitar por isso. Então a questão é, o quanto eu tenho estudado, buscado, o quanto eu tenho feito, executado, com quem eu tenho me conectado. Então é você de olhar e falar assim, caramba, eu fiz isso aqui. E é um trabalho assim intencional. Poxa, eu fiz isso aqui. Não, esse aqui foi um aprendizado. Realmente deu errado aqui, mas eu aprendi isso aqui. Massa, agora eu vou pro próximo. E agora eu vou pro próximo. Então você fazer esse processo com você mesmo. Sim. Sabe? Porque senão, se você se deixar pensar demais pelo que o mundo pensa, né? No sentido de, não, vai dar errado, não sei o quê, ficar escutando. Eu gosto de ficar brincando com isso, né? Se, sei lá, uma pessoa, sei lá, chegasse hoje a sua mãe e seu pai falasse assim, você não vai dar certo na nutrição, não. Aí você acredita naquilo. E às vezes ela não consegue enxergar além. Ela não está com a capacidade de enxergar o quanto você ainda vai poder desenvolver a sua carreira. Imagina, volta 4, 5 anos, a pessoa olhava para a tua circunstância, para a tua realidade e fala assim, Sibeli, desculpa, posso ser sincero? Nem minha mãe acreditava em mim, acho que... Não acreditava, porque Sim. você não tinha construído ainda as evidências para que as pessoas conseguissem acreditar, mas você já acreditava. Aquela frase que você fala, né, Lobby? Todo gênio é chamado de louco antes de ter resultado. Cara. Então, assim, eu lembro que quando eu comecei, qual foi a ferramenta? Né? Um dos grandes pontos que fez a minha carreira ter um sucesso foi utilizar o digital ao meu favor. Né? Não tinha dinheiro, não podia contratar empresa de marketing, fiz um curso que me ajudou na época, eu sou muito grata, mas o que eu tinha nas mãos era rede social, né? E eu fui lá pra cima, então como eu sou muito criativa, eu sou uma pessoa performática, né?
vim da arte, fui bailarina durante anos. Então, por eu ser muito performática, eu trouxe muito essa minha identidade, o meu jeito de falar, criava personagens, fazia coisas engraçadas, porque quem a Cibele é. Sim. Era a nutrição que eu acreditava, que eu vivenciava, e eu fui muito julgada. Sim. É engraçado, eu recebi uma pessoa, esses dias, ela representante de uma das lojas aqui, né? Grandes lojas aqui da parte de suplementação, uma pessoa maravilhosa, e conversando com ela, ela disse que tem um amigo que olhou pro meu Instagram quando eu comecei e falou assim, ó, olha essa menina aqui, olha o que ela tá fazendo. Pode anotar, tem muita gente falando mal dela, mas pode olhar onde essa menina vai daqui a alguns anos. Isso anos atrás. Ela disse que se encontrou com ele recentemente, foi bem na época do nosso evento, né? Uhum. Que a gente fez um baita evento, colocou mais 100 nutricionistas, presencial, fora online, né? Com uma estrutura gigantesca, com professores renomados. Se você não tava, vai lá no Instagram da Cibele, dá uma olhada como é que foi, porque foi incrível. E vem pro próximo. Com certeza, né? Dezembro a gente tem mais. Mais formação no NutriExpert. Ela olhou pra formação no NutriExpert 3.0 e ela tava com o amigo dela. Eu disse que esse amigo, tu lembra que eu falei dela? Olha esse evento aqui que ela fez. Olha esse evento aqui que ela executou. E eu escutando aquilo me fez aquela memória, né? Sim. Como fala Salmos, né? Recordar as maravilhas do Senhor. E eu lembrando do meu começo, falei assim, nossa, eu fui tão julgada. Realmente eu fui tão apontada, ou seja, era a louca ali. Uhum. Meu Deus, essa pessoa quer aparecer. Nossa, eu acho que ela mostra demais a vida dela. Uhum. Nossa, fala muito assim, fala muito assado. Julgando. Julgando, né? E hoje, quando eu olho os meus resultados, poxa, essa loucura de você ter coragem de ser você mesma, dá certo? Dá. De você ir pro digital e transbordar o que você sabe do seu jeito, não do jeito que eles dizem que é certo, dá certo? Dá. Por que às vezes parece ser difícil, Matheus, se posicionar no digital? Porque a pessoa vai, tipo assim, de um personagem. Exatamente. Ela olha pra uma referência e acha muito difícil, eu não sei se é assim, eu nunca vou conseguir ser desse jeito. Né? Assim. Mas você não é pra ser desse jeito. O digital, ele é totalmente um palco que tá aberto pra todo mundo. É como se você estivesse se escondendo, tá um palco ali e um microfone. Quem é corajoso que vai lá pra frente e canta a sua música do jeito que sabe, é quem ganha aplauso e ganha reconhecimento. Só que, lógico, é uma construção. Então, assim, o digital tem pra todo mundo. Agora, o quanto você tem coragem de pegar o que você acredita, a sua verdade, do jeito que você sabe, com as ferramentas que você tem pra começar a executar, pra você começar a se posicionar, pra você começar a transbordar do jeito que você sabe, só é difícil quando eu tento ser outra pessoa. Quando eu sou eu mesma. O que é isso aqui? Isso aqui é um alto-falante. É uma máquina de fazer. Também é uma máquina de fazer dinheiro. Isso aqui é um alto-falante. Então, no Instagram, eu não sou uma personagem de um Nutri de sucesso. O que eu faço? Eu pego a nutricionista que eu sou. Lógico que a gente tem ferramentas de posicionamento pra te ajudar a mostrar isso de uma maneira melhor. Mas eu transbordo quem eu sou através dos stories, através do feed, através da minha comunicação, através daquilo que eu sou com o meu paciente todos os dias. Então, eu vi o digital como uma oportunidade e falei assim, deixa eu me apresentar quem é a Cibele. Deixa eu apresentar, né? E eu tive uma adolescência um pouco conturbada, porque eu nunca fui daquelas de fazer amizade tão fácil, apesar de ser muito comunicativa. O meu jeito de falar, muito espontânea, sempre era visto como exibida. Isso barrava muitas das vezes as mulheres, né? De conseguir se identificar, chamava muita atenção. E isso eu tinha essa ferida dentro de mim, né, que eu carregava da minha adolescência. Então, o digital foi um jeito de eu mostrar quem é a Cibele por dentro. E fui julgada, fui criticada, levei tapa na cara, continuei. E hoje eu vejo essas mesmas pessoas me dando palco, me abrindo portas, aplaudindo, vendo que dá certo, né? E então eu quero te encorajar a você ter coragem de ser você mesmo. De você entender que a sua carreira de sucesso começa por você pegar o que você tem. Como eu sempre falo, né? Nossa impressão digital ela é única, ser você é o seu superpoder e transbordar isso através do conteúdo. Essa nutrição que você acredita, mas eu não tenho um adjetivo como tu tem um dieteiro, não importa. Se eu ainda não tenho foto profissional, não importa, só comece. E à medida que você vai caminhando na sua verdade, com as ferramentas que você tem, investindo, claro, sempre melhorar, o resultado vem. O trabalho devolve, não tem jeito. Tu acha que, assim, por exemplo, tu tem uma personalidade, né? Tu falou, é performática, né? Sim. E tal. E pessoas que não têm? Perfeito. Vamos lá. Porque você, por exemplo, tem um temperamento sanguíneo. Sim. Aí vamos pegar pessoas que têm um temperamento fleumático ou melancólico. Né? São 4 temperamentos, para quem não conhece. Colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Ela é sanguínea, eu sou colérico.
nosso temperamento. E a pessoa uma nutricionista que é, por exemplo, um pouco mais melancólica, o que tu acha, a tua opinião, ela consegue ou não consegue crescer no digital e, por exemplo, ser reconhecida na profissão? Qual é a tua opinião? Claro que consegue. A gente tem vários profissionais de sucesso. Os profissionais de sucesso dentro do digital não são só sanguíneos e coléricos, que são os temperamentos mais quentes, né? Que são as pessoas que normalmente são um pouco mais comunicativas e mais líderes. Não são só essas, sabe por quê? Primeiro, a gente não é o nosso temperamento. Nosso temperamento, ele faz parte de quem a gente é. E a gente é 100% nosso temperamento. Isso eu aprendi com uma analista maravilhosa, Dona Mari Santos, que a gente é 100% nosso temperamento, a nossa infância. À medida que eu for crescendo como adulto, eu vou me desenvolvendo como pessoa. Melancólico normalmente é uma pessoa mais fechada, é uma pessoa normalmente um pouco mais racional, é uma pessoa que é mais perfeccionista. Então, o melancólico é aquela pessoa que ela é representada ali, é a pessoa que tem raízes, né, gosta muito de se aprofundar antes de falar. Ela não vai ser talvez uma pessoa tão espontânea, vai ser uma pessoa mais metódica. Mas você não acha que, por exemplo, se for um terapeuta, um psicólogo, para que a gente tem que estudar bastante, se for uma pessoa mais profunda, com mais raízes, ela vai conseguir ser, por exemplo, um professor que vai dar um determinado assunto com mais embasamento, com mais propriedade. E tem a questão da identificação. Tem gente que vai se identificar com o jeito Sibeli de ser, jeito sanguínea, alegre, espontânea. Tem gente, paciente e nutricionista que não compra os meus cursos não pelo conteúdo, mas por não se identifica pela forma como eu passo, pela minha didática, pelo meu temperamento. Sim. Então, são esses dois pontos. Você não é o seu temperamento, mesmo que você seja melancólica, você é 100% na sua infância, você vai se desenvolvendo ao longo da sua jornada. A nossa personalidade, ela vai abafando o nosso temperamento. Se eu sou 100% meu temperamento, que é a minha natureza, por exemplo, a sanguínea, eu sou representada pelo ar, meu temperamento. Ela é uma pessoa que não consegue manter a constância naquilo que faz, é uma pessoa que não dá continuidade nos processos, é uma pessoa que tem menos compromisso, é uma pessoa que não lida bem sob pressão. Olha o tanto de atividades que eu executo. Que tu teve que desenvolver até contra o temperamento. Sim. Essa natureza, né? Eu não sou uma pessoa que vou até o final as coisas, eu sou 100% executiva, sou 100% comprometida. Várias vezes de pessoas que entendem, olham pra mim e falam assim, Sibeli é colérica. Não sou colérica. A minha natureza, ela é sanguínea. Só que a minha personalidade, a minha história de vida, eu desenvolvi as características boas do colérico. Tu treinou, então. Então, assim, eu sou uma sanguínea que tem características de constância. Que isso é reconhecida justamente há quanto tempo eu tô todos os dias nos stories, criando conteúdo intensamente. A minha constância no meu progresso, você não vê eu retroceder, só crescer. E amém. Por conta dessa constância, que é contra o meu temperamento. Não é natural meu. Por exemplo, o sanguíneo naturalmente é uma pessoa que perdoa fácil. O colérico não, né? A gente tem essas características também a nível comportamental. Então, um melancólico, né? Que é essa pessoa que é mais contida, que é menos espontânea, que é mais racional. Ela pode usar isso ao favor dela. Como ela é uma pessoa mais contida, que gosta de se aprofundar, então tudo que ela vai fazer com mais excelência. Ela vai ter muito embasamento para falar daquilo que ela quer falar. Então vai ser uma pessoa muito rica de conteúdo. E ela pode desenvolver, sabendo que ela é melancólica, né? Ou seja, vamos traduzir, uma pessoa, ela não tem essa habilidade natural de se expor, de falar, se comunicar, ela pode desenvolver isso dentro da jornada dela. E sabendo que vai ter várias pessoas que vai se conectar mais com ela, que tem esse temperamento mais calado, mais contido, mais introspectivo, do que a Sibeli, que é um furacão, que chega rodopiando tudo, né? Então, tem público para tudo, tem público para melancólica, para sanguínea, para colérica, e saiba que você não vai se limitar nas suas inclinações naturais, naquilo que te puxa para baixo. Você vai olhar para aquela sua dificuldade e vai desenvolver ela. E eu acho que também tem uma coisa que tu acabou fazendo, que é tu curte essa coisa de produzir conteúdo, né? Por exemplo, de estar lá, de aparecer no stories, mas é da pessoa também ela identificar o que ela curte nesse processo, o que ela gosta nesse processo. Assim, quando ela tá ali no processo de produção de conteúdo, ela pode exatamente entender, cara, às vezes eu vou fazer mais, sei lá, um exemplo de conteúdo que é mais caixinha, ou então eu vou falar mais desse jeito, que isso é a forma que eu consigo mais me identificar. Então fica mais natural, né? Do que eu fazer, como você falou, copia, cola. Copia, cola. Perfeito. Copia, cola. E aí, isso me chama a atenção porque
Quando você consegue se identificar no processo de produção de conteúdo, fica muito, muito, muito mais fácil você fazer o processo de produção de conteúdo. Mas vamos lá, deixa eu puxar um outro tema aqui contigo. Perfeito. Que é exatamente sobre o ponto que faz você, depois que você iniciou a sua carreira, né, depois que você fez e está ali atendendo, você é um nutricionista que já tem uma média de captação de paciente, já está acontecendo. Como é que eu trabalho, como é que eu consigo me manter com as variações de pacientes por mês? O que é que, por exemplo, como é que eu lido com isso? Isso é normal? Não é normal? O que é que eu devo fazer nessa situação para eu me manter constante? Não é constante, né? Mas para eu manter o crescimento da minha carreira. Perfeito, ótima pergunta. Esse é um dos grandes entraves da carreira de qualquer profissional liberal, né? É aquele fica rico, fica pobre. Mês de janeiro, ótimo, dezembro lá embaixo. Primeiro ponto é saber que as inconstâncias podem surgir, só que isso não é desculpa para você não manter o seu faturamento pelo menos lá no médio, uma margem. Toda empresa passa por isso, né? Exemplo, se você tá, o que não é normal, um mês ganhei R$1.000, outro mês 10. Não, isso é normal. Mas você ficar lá uma margem entre 8,5 e 10, ok, essas variações existem. Primeiro ponto, saber que isso pode acontecer, mas o ponto principal é você entender que você tem que ter ferramentas dessa parte de gestão e de captação de pacientes, que é a parte de vendas. Uma empresa ela é dividida em 4 quadrantes, tá? Você não é um nutricionista, você é uma empresa, é assim que eu entendo. Então ela é 25% operacional, ou seja, ela atende, ela cuida do paciente, ela entrega a dieta, operacional. Ela é 25% marketing, ou seja, estratégias de posicionamento, de brand, de atração, 25% vendas, 25% financeiro. A maioria dos profissionais liberais só fazendo o quê? Operacional. Então, se eu entendo que eu preciso ter, parte da minha rotina, ferramentas de marketing, de vendas rodando, eu planejo isso e entendo que, sei lá, toda segunda-feira, principalmente eu sei que culturalmente o mês de dezembro ele é mais baixo. Eu tenho estratégia de marketing para aquele mês para dar uma subida no faturamento, sabendo que normalmente as pessoas se consultam menos no mês de dezembro. Eu tenho sempre uma ação de pico de faturamento todo mês. Eu lanço um e-book, eu lanço um grupo de emagrecimento. Todo mês eu programo lá nos próximos 6 meses ter alguma ação para ter um pico de faturamento, não depender só da captação de paciente. Ser bem sincero, a maioria dos nutricionistas ou depende de indicação ou espera o paciente aparecer perguntando o valor da consulta, ainda acha ruim quando ele fala o valor e o paciente some e não responde. Eles não têm estratégia de captação ativa. O que é isso? É quando eu jogo a isca pro paciente vir. Por exemplo, botei lá a enquete. Quem aqui tem dificuldade de emagrecer? Bota eu. Quem aqui já tem emagrecimento e conseguiu? Eu. E aí você ir lá, todo mundo que votou você manda uma mensagem. Oi, fulano de tal, tudo bem? Vi que você falou que tem dificuldade de emagrecer, etc. Você quer me contar um pouquinho da sua dificuldade para ver se eu consigo te ajudar? Então, se a pessoa respondeu todas as minhas caixinhas, ela consome meu conteúdo e confia em mim. Se ela me confirmou que ela precisa de ajuda e eu vou até ela oferecer essa ajuda, qual a chance dela se consultar comigo? Se eu ficar investindo em construção. Ou seja, é lógico que no primeiro momento eu não vou fechar uma consulta, talvez algo que ela não estava esperando, mas eu não só espero o paciente vir atrás. Eu inteligentemente sei que para manter meu faturamento, a minha empresa não é só operacional, eu tenho que ter ações de marketing, vendas todo mês, e eu estrategicamente, uma vez por mês, eu tenho uma ação de pico de faturamento, eu tenho a estratégia de prospecção da ativa. Uma coisa que eu ensino muito os meus alunos, que ajuda bastante, nossos alunos, né, é eles terem uma rotina, né? Então, eu tenho uns dias de atendimento, mas eu tenho um dia que, sei lá, na segunda-feira de manhã é o dia que eu falo com todo mundo que perguntou de valor e não fechou, faço um segundo contato. Na sexta-feira é o dia que eu faço prospecção ativa dentro do Instagram. Na quarta-feira é o dia que eu faço oferta nos stories falada. Então, eu tenho uma programação para fazer pelo menos uma vez por dia alguma estratégia de vendas, por mais simples que seja. Você não precisa fazer todo, você não precisa englobar tudo, mas o que você consegue estar fazendo? Eu consigo construir uma rotina hoje dentro da minha realidade que eu dou um passinho nessa direção, que eu dou um passinho nessa construção. Muito bom, muito bom. Então, você está de forma intencional fazendo exatamente as ações que precisam ser feitas para poder construir uma carreira de sucesso.
Que às vezes eu acho que quem tá assistindo aqui tá buscando, assim, o hack mágico, enfeitado Da carreira de sucesso, né? das meninas superpoderosas que juntas vão conseguir e tal. E, na verdade, é um conjunto, e sempre vai ser um conjunto de ações em que você também tem que se permitir testar muitas coisas. Claro que quando você tem um caminho já validado, estratégias já validadas, fica muito mais simples, muito mais rápido. Mas você também, dentro dessas estratégias, você vai lá testar, vai fazer acontecer. Para a gente chegar nas últimas etapas, chegar nos últimos momentos aqui do nosso primeiro episódio, é um episódio que é só importante, o começo, né? é só o começo. Eu queria que tu me trouxesse assim algo que a pessoa está assistindo agora e ela está nesse momento assim, tá passando por alguns desafios na carreira, ou desde desafios de como é que eu consigo crescer, ou um desafio de tipo, como é que eu começo, ou então eu tô realmente tendo dificuldade na parte dos pacientes, captação. Qual seria uma mensagem que tu poderia deixar para as nutricionistas ou que estão assistindo aqui agora e estão assim nesse momento de eu quero muito ter uma carreira de sucesso, mas eu acho que eu tô aquém do que eu gostaria de ter na minha carreira? Mude seu ambiente. Mude seu ambiente. Uma frase que a gente fala bastante, né? Se eu ando com 4 milionários, passo lá, 6 meses com ele. Ou eu me torno quinto ou eu saio do grupo. Se eu ando com 4 pessoas que treinam, ou eu começo a treinar ou eu acabo sendo expulsa do grupo. Se eu ando com 4 pessoas que bebem, ou eu começo a beber ou eu saio do grupo. Então, assim, o ambiente, ele nivela a gente, né? Ele traz outra perspectiva. Não tem como eu construir algo sem saber que é possível. Então, se eu mudo as pessoas que eu ando, se eu mudo os conteúdos que eu vejo, se eu acordo, acordei, peguei o Instagram, entrei naquele explorar, eu comecei meu dia vendo fofoca, você já começou a perder. Já começou. Se eu acordo, a primeira coisa que eu coloco é um louvor, coloco um podcast lá sobre crescimento da minha carreira. Se a primeira coisa que eu faço no momento de oração, de conectar comigo mesmo, o que eu faço? Eu já começo vencendo. Então, o ambiente, desde as pessoas que eu ando, daquilo que eu escuto, daquilo que eu consumo, daquilo que me alimenta. Vou dar o exemplo da nutrição. Você não precisa de nutricionista para saber disso. Se eu só como fritura, se eu como muita coisa com açúcar, pulo o café da manhã, almoço salgadinho, Coca-Cola, o que vai acontecer com o meu corpo? Engordar, vai perder qualidade de vida, vai ficar doente, vai ficar indisposto, cansado. Se eu só consumo fofoca, pensamentos negativos, só ando com pessoas que só querem perder tempo com coisas fugazes, com coisas que não levam a nada, o que eu tô alimentando na minha mente? Perfeito. O ser humano, ele é muito sensorial. Tudo que eu vejo, escuto, sinto, reproduz um comportamento em mim, né? A gente não nasce sabendo nada, a gente aprende tudo, né? Então, o ambiente, ele molda as nossas ações, né? É lógico que quando a gente cresce, a gente vai tendo um senso crítico. Mas para você mudar o seu ponto de vista, para você mudar a sua mentalidade, para você sentir que é possível, é aquela coisa assim, ai gente, eu tô muito desanimada, fiz 5 sessão clareza, que é uma estratégia que a gente utiliza, 5 sessão clareza, não fechei nenhuma hoje. Aí vem uma nutricionista lá, nosso grupo de interação que a gente tem, pra quem é da escola NutriExpert. Mas a amiga continua fazendo, porque no meu começo também foi difícil. Mas hoje, essa semana mesmo, já fechei 3 só com sessão clareza. E a amiga faz assim, deixa eu te dar essa dica, eu acrescentei isso no meu slide. Então, as pessoas, ao invés de te falar pra desistir, elas vão te incentivando. Aí você faz aquilo da questão da lapidação. Falta isso aqui pra conseguir. Aí você tá cansado, aí você faz a sexta. Aí na sexta fecha. Ainda fecha um programa nutricional, que já faz você bater mais do seu faturamento. Então, muitas vezes, é a mudança do ambiente. Lembra que eu comecei a minha história falando que eu ver um nutricionista ganhando bem fez com que eu me formasse já com a certeza que eu poderia ganhar também? Né? Então, assim, e olha, quando eu entrei no estágio, eu entrei voluntária. Eu pagava pelo estágio, porque eu tinha que me locomover para ir e voltar. Então, assim, eu paguei para estagiar no início, né? E depois eu comecei a ter essa bolsa. Só que eu sou extremamente grata a isso. E as pessoas hoje, Matheus, elas não querem pagar para estar no ambiente. Elas não querem pagar o preço. Hoje, uma das minhas melhores amigas, uma das pessoas que eu mais investo tempo, energia, que eu aconselho, que eu dou acesso a tudo, que é assim, a pessoa que mora no meu coração, tem acesso a tudo meu, ela começou a ser minha mentorada. Ela pagou pela minha mentoria VIP, individual, que eu estava fazendo na época, que não foi barata para ela.
Ela pagou, comecei mentorando e ela começou a investir. Começou a me servir, começou a ser essa pessoa diferente. E eu acabei trazendo ela para o meu ciclo íntimo. Enquanto ela já não ganhou com isso, né? Eu não super valorizando a minha presença, mas eu abri muitas portas para ela e continuarei fazendo isso porque ela optou estar nesse ambiente e nesse ambiente ela agiu do jeito certo. Também, um ponto importante, Teteus, não é só estar dentro do ambiente. É você estar no ambiente, observar o que eu posso fazer para ir pro próximo nível. E às vezes o seu próximo nível são pessoas que nos abrem e fecham portas. O conhecimento que você precisa para multiplicar seu faturamento está em alguma pessoa. A oportunidade que você precisa para aquela porta de parceria ser aberta está em uma pessoa. Você está a quantas pessoas da sua informação que vai te destravar o seu próximo nível? Quando eu pago um curso, muitas vezes o que eu quero daquela pessoa? Eu quero sugar. Quando eu tô num ambiente que tem profissionais de sucesso, que eu quero sugar. Ou então ser aquele network arroz de festa que eu escutei semana passada. Vou lá, vou no congresso, vou no curso, bato a foto com a Cibele, com um profissional que eu admiro, com um docente lá de sucesso. Beijo, foi embora. O que eu deixei de valor para aquela pessoa? O que eu servi ela? Quantas eu pergunto, o que você precisa de ajuda? Ou tá lá, se pra mim, estou aqui. O que foi que eu me dispus a fazer? E muitas vezes, pra gente ter portas abertas, a gente começa servindo, né? E se eu puder dar um conselho, né, observando a minha trajetória, eu cresci no meio cristão, né, dentro de uma comunidade católica, e lá a gente servia muito, né? Então eu passei a minha adolescência servindo. Então quando eu me formei, eu sabia o valor do trabalho do serviço. Então, quando meu paciente estava ali, a principal missão de um rei para mim é servir. Ele governa lá do trono, mas é servindo o povo. Então tu serve muito seus pacientes, né? Meus pacientes, meus mentorados, meus alunos e quem passa na minha frente. Eu sempre vejo tu entregando o teu máximo. Sim. Quando tu tá com quem? Amigos, conhecidos, alunos, pacientes. Não, tudo que eu tenho sem reservas. E aí é legal isso aí, pra gente finalizar esse contexto, que é o quê? É de por onde você passar, você impactar, transformar, ajudar, servir. Então, por onde você passar, você considerar aquilo dali como a última oportunidade que você tem de, às vezes, conversar com aquela pessoa, impactar ela, de ajudá-la, que é o nosso papel aqui dentro dessa terra. Né? Então, exatamente. Então, às vezes a gente tem que lembrar de que o dia de amanhã, eu falo do contrato. Você tem um contrato aí assinado dizendo que amanhã você vai estar vivo? Não tem. Se você não tem esse contrato, você tem que fazer de hoje o dia mais importante. Porque você só tem esse dia de hoje aqui agora, nessa terra, para poder impactar aquela pessoa. E aí isso traz um entendimento, e isso às vezes destrava aquilo que estava preso exatamente em você, que estava escondido. Então a gente viu vários pontos que você veio falando aqui da carreira, mas o último ponto que você falou foi invista em ambientes. Isso para todas as áreas. Eu quero ficar mais forte. Cara, você vai para uma academia. Às vezes você vai investir numa planilha de treino, você vai estar com pessoas que gostam de fazer atividade física. Acho que um desafio, às vezes, do paciente é Cibo, o que é que eu faço? Porque a minha família todinha só come besteira, né? E tal. Sim. E aí, mas você precisa investir em ambientes que vão promover aquilo que você quer ser. Você quer ser uma pessoa mais madura, você quer ser uma pessoa mais forte fisicamente, você quer, né, estar mais saudável, você quer ser uma pessoa que cresce na sua carreira, você tem que investir nisso. Você tem que ser intencional nisso. Porque se você ficar só nesse pensamento, porque não dá pra mim, porque eu nunca vou conseguir, não sei o quê, você só reforça por meio das evidências da sua realidade, das suas circunstâncias. E aí você fica exatamente parado. E aí fica cada vez mais, é porque não dá, é porque você fica reforçando. Show? Show, o ambiente nos modela, né? É isso. Mas eu quero escutar de você, se você puder dar uma mensagem para essa nutricionista que tá tentando ser resiliente, constante, na sua carreira de sucesso, que quer construir não só para as nutricionistas, né? Para as pessoas de outras áreas que estão buscando essa resiliência. Quem sabe que é difícil, tá? Aliás, me corrigindo, que dá trabalho. A gente sabe que dá trabalho. Ser resiliente, que ter essa constância. Mas o que você diria como uma forma de incentivo para essas pessoas? Não se conforme. O que é ser inconformado? É de você não aceitar a realidade que você vive. Matheus, a realidade que eu vivo hoje é uma verdade? Claro que não. Porque o que você está para viver é a construção do hoje. Só que você tem que tomar algumas decisões.
Se eu fosse aceitar a realidade da minha vida, eu ia seguir o sonho de quem? Dos meus pais. Eles sabiam o que era para eu fazer nessa terra? Ou então eles sabiam qual era o caminho que eu deveria tomar? Não. Por quê? Porque eram os sonhos deles, não meus. O que acontece? Eu tenho que tomar decisões de forma intencional para que eu consiga seguir, às vezes, um caminho que eu vejo que é aquilo que eu quero seguir. Onde é que eu estou querendo chegar? Você não pode se conformar com a sua situação de hoje. Porque como tu fala bastante essa frase, eu gosto muito, né? O que você quer já existe. Então, você vai correr atrás disso. Com quem você vai se conectar? Com quais ambientes você vai estar? O que você vai ler? Eu tinha uma dificuldade. A minha maior dificuldade se fez como uma das minhas maiores fontes de cura. Eu, quando era mais novo, uma das minhas maiores dificuldades era aprender. Quem me conhece mais de perto, meus amigos, assim, mais próximos, sabe que quando eu tinha 9, 10 anos, o professor dava uma aula, eu perguntava 10 vezes. E aí, na 10ª, eu cheguei para ele e falei assim, eu entendi. É porque você não sabe me explicar. E ele me mandou para coordenação. Ele falou assim, Matheus, agora eu já sei, vou te mandar para coordenação. Colérico, sempre. Não, porque o problema tá em você, não tá em mim. Então, o que acontecia? Eu chorava na sala de aula, porque eu não conseguia entender, eu tinha um bloqueio de aprendizagem. O meu maior ponto de desafio se tornou uma maior fonte de cura, porque hoje... Ele é um dos maiores professores da escola Nutri-Expert. Eita. De venda, de captação de pacientes, tráfego pago. Baita professor. Uma coisa que Deus colocou no meu coração é de ensinar. A habilidade de ensinar, de ser didático, organizado, direcionar, trazer conhecimento. Matheus, mas tu tinha dificuldade de aprendizado. Eu sei. O maior ponto de dificuldade virou um dos maiores fontes de cura. Até para a vida de outras pessoas. Ei, o que foi isso aqui? É o inconformismo. Graça do Senhor. E o inconformismo. Você não pode estar conforme, né? Você não pode... e a estabilidade? Pois é, não existe. E aí você não pode se tornar estável, conforme com a sua situação. E isso vai fazer com que você consiga avançar. Ei, é só na carreira? Não, em todas as áreas. Na sua vida espiritual, no seu amadurecimento como pessoa. Perfeito. É isso mesmo. Foi uma delícia. Esse primeiro podcast. Espero que de verdade, né, tenha agregado muito valor para vocês, né? Construção, acredito muito, né, no poder da construção, né? Como fala assim, como construir uma carreira de sucesso, né? Como pular para o sucesso. Então saiba que o esforço que você está fazendo vale a pena. Eu quero finalizar, né, trazendo um salmo que eu sempre encerro minhas palestras usando ele, né? Que é o Salmo 100... Nossa, não acredito que eu esqueci o salmo. Falta 124. Tô falando muito de salmo. Mas eu vou citar o salmo, quem sabe faz ao vivo, né? Que é aqueles que plantam com lágrimas, com feixes de alegria colherão. Eu gosto sempre de lembrar que eu não sei quais lágrimas que estão percorrendo pelo seu rosto, não sei quais são as lutas que você está lutando, quais são as batalhas que você está enfrentando, quais são as dores que você está tendo que superar, o quão resiliente você está precisando ser. Mas se você está plantando, se você está executando, você vai colher os seus feixes de alegria. Você vai colher, o trabalhador é digno do seu salário. Plantou, você pode não ver a semente dar frutos hoje, mas com certeza terá frutos. Então você verá o fruto do seu penoso trabalho. Em um minuto você tem milhões de versículos, né? Da sabedoria milenar, para você entender que sim, que é possível, que não importa a realidade que você está hoje, se você acreditar, trabalhar com constância, chega lá. Bem? Então, até o próximo. Até o nosso próximo episódio. É claro que a gente quer ouvir a opinião de vocês. Então, comentem, falem o que vocês acharam do podcast. E se inscreveu ou não? Tem que se inscrever no canal também aqui do YouTube, né? Se inscreve no canal, curtida e comentário. Manda e o melhor, envia esse podcast, né, esse episódio, seja pelo YouTube ou pelo Spotify, para algum amigo, né, que precisa ouvir essa mensagem, para se te tocou, se te ajudou, meta, pelo menos 5 amigos. 5 amigos, tá bom. 5 amigos para você espalhar essa mensagem, para que essa pessoa ela tenha experiência, né, ela consiga ser impactada também por essa palavra de incentivo, de esperança, né? E também queremos saber o quê? O tema do próximo. Coloca aqui nos comentários, dá uma sugestão. O que você quer ouvir a gente falando aqui, tá? Então, um beijo até o nosso próximo episódio. Eu prometo que eu vou inventar um final melhor, tá?